Então, nós temos um recadinho aqui do grupo do Krishna Lila. Nós mudaremos um ponto na dinâmica de perguntas. Espera aí. Alguma... Desculpa, deu um problema aqui. Deixa eu colocar de novo. A gravação está em andamento. Ah, é? Ah, então é meu internet. Desculpa. Então. Mas você pode... a gravação está em andamento. Ah, então tá. Pelo menos aqui, para mim, aparece que está sendo gravado. Sim, para mim também. Então, a gente observou algumas coisas no grupo e nós vamos mudar uma questão na dinâmica das perguntas do Krishna Lila. Algumas perguntas de agora em diante serão respondidas no satsang, aos sábados, como de costume, mas o satsang será mais dinâmico na sua configuração, pois contarão com a participação, além do Prabhu, da Devi, da Bhakti Tulasi, da Bhakti Vrindavani e da minha participação nas respostas, né? Outro ponto é que, em paralelo, estaremos iniciando um grupo de estudos do Tratado do Teorema dos Sonhos, que, para quem não sabe, é um compêndio filosófico baseado em profundo estudo das escrituras védicas, combinadas com as informações científicas, atuais. Ele advoga a essência fundamental da pessoa suprema, contextualizando de forma racional a existência, bem como o trajeto da alma na sua jornada consciencial de evolução no plano chamado Maya, ou como comumente conhecemos como mundo material. O destino final da alma é o despertar na transcendência, porém, antes desse destino se cumprir, ela realiza um caminho de maturação de consciência. E muitas vezes esse caminho envolve sofrimentos. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, se alguém puder fechar. Esse ponto cria desarmonia na relação da entidade viva com Deus. E essa falta de clareza e confusão faz com que as almas se sintam ressentidas em relação a ele e tragam acusações, muitas vezes até ocultas em seus corações. Nosso objetivo é ajudar as entidades vivas a entender sua natureza de forma racional, apoiado pelos conceitos científicos mais atuais, e com isso harmonizarem a sua relação pessoal com Deus. Assim, nós entendemos de forma mais profunda, nosso destino final, que é a transcendência, bem como a possibilidade, Krishna, e os encantamentos dessa instância tão especial e profunda. No grupo do tratado, responderemos as questões de natureza metafísica e, para quem deseja ver as respostas, disponibilizaremos os links de perguntas e respostas. Então, quem tiver interesse em entrar na sala do tratado, deverá cumprir alguns requisitos. Então, quem tiver interesse pode procurar a mim, ou a Devi, ou a Tulasi, ou a Vrindavani, que a gente passa as informações direitinho. Quem quiser participar do grupo do Krishna Lila, hoje a gente vai colocar o link no grupo dos buscadores. E se alguém tiver alguma pergunta do conteúdo que o Prabhu vai passar hoje, pode colocar aqui no chat, ou passar para a gente também, que depois a gente passa para a gente tirar essas dúvidas, ok? Então, gratidão pela participação hoje. Semana passada, nós falamos do Param Atma, como ele atua em relação a nós, e o tema de hoje é: qual a carência da pessoa suprema e por que devemos ter compaixão por ele? Hare Krishna. Se ficou alguma coisa, né, não ficou clara, Prabhu, por favor, eu vou pedir para você variar para o pessoal aí. Muito bem. Obrigado, Flamini, obrigado a todas as pessoas que, né, estão nutrindo, né, essa fonte de energia de Shakti espiritual, que é a sala dos mantras. O caminho dos mantras é um caminho muito
auspicioso, seguro, né, confortável, inteligente, né, e principalmente prático, ou seja, ele, né, produz resultados sensíveis, rápido, para aquele que se integra, né, de forma orgânica e consciente em relação, né, ao sadhana. E os mantras védicos, eles fazem a sua função de ser, produzindo no ser que se integra a eles, né, o estado de paz, equilíbrio interno, para que, então, esse ser se adeque à realidade intrínseca à existência alma, que é o estado Ananda, ou de felicidade transcendente. Então, é para isso que nós estamos, né, nos desenvolvendo e nos adaptando. Então, eu vou entrar agora no tema, tá? Om Nagyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o Jagat, o assim chamado mundo material, que é repleto de escuridão e esquecimento do valor objetivo da vida, na era de Kali, o ciclo do samsara, nascendo e renascendo repetidas vezes, e experimentando as vicissitudes das dissoluções constantes, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento transcendental e assim libertando-me do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. A tal mestre espiritual que é pleno de conhecimento, bem-aventurado e compassivo com o progresso espiritual da alma condicionada, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração, pleno de gratidão. Portanto, Tatastu, que assim seja. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om, Shanti, Namaste, Om Sat. Muito bem, então, olha aí, né? Hoje parece que coisa, né? Somini, para que eu não me esqueça, como eu já estou aqui na minha simbiose com o tema, eu vou deixar o convite, né, para o Diáguia do eclipse para o final, tá bom? Então, aqueles que ficarem até o final, nós vamos fazer um convite para vocês para um evento que nós vamos realizar em função, né, um evento de proteção, de blindagem, para o evento que vai acontecer na próxima segunda-feira, que é o eclipse total da Lua na fase minguante, no dia 8, na segunda-feira. É um eclipse bem... ele está bem configurado aí para, enfim, realizar a sua função de ser. Então, aqueles que ficarem até o final, então poderão ouvir, né, o nosso convite aí para o evento que nós vamos realizar em função do próximo eclipse que vai acontecer, tá bem? Então, vamos lá, de volta ao tema. Somília, eu vou pedir que você, por favor, só mais uma vez, repita o tema, né? Traz de volta o tema aqui, só para a gente poder se situar aqui, porque eu não entendi bem, né? Se eu entendi bem, qual é a carência de Deus, como é isso? Explica aí, por favor. Não que você vai explicar. Traz de volta o tema novamente. A pergunta é, duas perguntas. Qual é a carência da pessoa suprema, se existe uma carência, e por que devemos ter compaixão de Deus? Pois é, existiria, né, alguma carência no Criador? Bom, se nós, como seres racionais, né, observadores, lembrem-se,
nós sempre partimos do princípio de que não há nenhuma prerrogativa que nos obrigue a acreditar em absolutamente nada. Você não precisa acreditar em nada, tá? A vantagem de sermos seres inteligentes é que não há necessidade, assim, não há necessidade obrigatória de se acreditar em algo sem um critério de avaliação, de observação prévio, tá? É um fato que, na ausência de compreensão, nós temos que usar algum recurso. Aí nós vamos usar a intuição, o misticismo, a fé. Esses recursos primários, eles são substitutos para a ausência de compreensão. Uma vez que você tem compreensão, esses recursos são automaticamente anulados. Por exemplo, né, a gente está falando aqui do eclipse, né? Até algum tempo, né, então tinha-se, né, a ideia de que os índios ainda têm, né, eles ainda têm esse modelo de pensamento em que, quando acontece o eclipse, exatamente porque os deuses, né, estão em luto por algum motivo e tal, etc. Então, fazia-se essas menções, né? Ou então, quando, por exemplo, na Idade Média, quando tinha uma pandemia, né, como a peste negra, então, normalmente, né, os motivos para esses tipos de catástrofes coletivas era a culpa ou dos judeus, ou dos pagãos, das bruxas, né, enfim, né, alguém era culpado. Até que descobriu que o culpado era o fato de eles terem hábitos sujos, de não terem hábitos de limpeza. E aí, pronto, né? Quando se descobriu o culpado, resolveu. Então, as bruxas foram liberadas para dormir em paz, os judeus pararam de ser assassinados de forma covarde, e finalmente os pagãos puderam fazer as suas danças místicas sem serem importunados, porque aí eles já não eram mais, né, os responsáveis, então eles não eram perseguidos por conta disso, né? E o culpado realmente era a sujeira. Então, depois que você tem compreensão dos fatos, a fé, o misticismo, né, o preconceito, assim, esses recursos secundários são automaticamente superados, neutralizados. Então, a compreensão substitui, de forma definitiva, todos os processos que envolvem fé ou misticismo intuitivo. Então, a compreensão, ela é um dos determinantes que vai, então, sabe, nortear aí as nossas direções de acordo com como nós evoluímos. E na medida em que nós evoluímos, na medida em que nós amadurecemos na nossa pesquisa natural, ou seja, na nossa verificação da realidade com a qual nós interagimos, o nível de exigência, naturalmente, né, vai acompanhando esse ritmo de desenvolvimento intelectual, tá? Então, na fase em que nós estamos, ok? A ideia que nós temos, ou a compreensão, ou pelo menos, né, as conjecturas que nós fazemos acerca de Deus, elas estão sofrendo naturalmente essa metamorfose, ou seja, essa simbiose. A compreensão, o entendimento que nós temos desse princípio, Deus, passa por um critério de avaliação, de reavaliação, porque muitas das ideias estabelecidas, concretizadas, cristalizadas, que nós tínhamos acerca desse princípio, ruíram, né? Ou seja, deixaram de ser funcionais. Então, ou nós reavaliamos a nossa compreensão desse princípio, ou esse princípio, literalmente, se tornou um fóssil histórico, pelo seguinte motivo simples, tá? Eu estou fazendo aqui uma contextualização para chegar, né, na possibilidade de que qual seria uma avaliação racional para fazer uma afirmação como essa, que, né, enfim, qual seria a carência de Deus? Porque, afinal de contas, a nossa bagagem institucional, a nossa herança intelectual vai nos dizer que Deus é onipotente. Então, não há carência, né? E como é que fica isso daí? Então, vamos lá, gradualmente, né, para entender essa função aí, tá? Por que que nós, assim, vamos partir do princípio de que, se nós não fizermos uma atualização
da nossa compreensão desse princípio, a compreensão que nós temos de herança ancestral nos torna automaticamente fósseis teológicos, ou seja, o próprio ser Deus se tornou um fóssil, de acordo com a nossa observação da nossa inter-relação com a natureza, com a realidade com a qual nós interagimos, que é a chamada realidade local, né? Que é o que está em andamento no momento. Então vamos lá, olha só. Todas as ideias que nós temos desse princípio, Deus, como eu disse anteriormente, nós não estamos partindo do princípio que nós já estamos admitindo esse princípio. Nós somos pesquisadores, nós somos observadores, tá? A gente usa o recurso da fé devido ao fato de nós sermos almas piedosas, querendo, né, uma interação com esse princípio original, ou então por medo, né, das ameaças que existem em torno de nós, caso nós não correspondamos de maneira cooperativa com esse ser ou esse princípio. Ou nós estamos sendo motivadas por ameaças, ou nós estamos autenticamente tentando, né, nos conectar com esse princípio. Agora, em ambos os casos, as ideias, né, assim, estabelecidas sobre esse princípio vai determinar a qualidade do relacionamento com esse princípio. Então, vamos voltar aqui, né, ao ponto, né, desse problema aí da questão da ideia que nós temos do princípio Deus. Vamos lá. Nós sempre partimos do princípio, isso todos os teólogos da humanidade, e eu não estou falando dos pensadores védicos, tá? Então, vou deixar eles de fora dessa operação, porque eles não enquadram nessa conjectura aí. Mas, tirando os pensadores védicos, todos os teólogos da humanidade, todos os sistemas de religião da humanidade, todos, tá? Assim, pelo menos os oficiais, os formais, os reconhecidos publicamente, isso é uma questão, é patrimônio público, não é uma afirmação minha. Se você quiser, você pode pessoalmente fazer a sua pesquisa individual, mas se você quiser encurtar, né, trabalho, então você pode admitir que o que eu estou falando aqui é verificável, tá? Eu não estou mentindo para você, tá bem? Não tenho, assim, necessidade de fazer isso, eu sou um observador, então eu estou lidando com fatos que são inerentes a qualquer ser de boa vontade, com uma capacidade de observação e que pode também observar a mesma coisa, tá? Então, todas as religiões, todos os sistemas teológicos presentes no planeta Terra inteiro, tá? Então, você pode rastrear todas as religiões, todas, mitologias dos índios, sabe, mitologias antigas, estruturas, paradigmas, todos eles, todos, absolutamente todos, vai partir do seguinte princípio, que originalmente havia um Criador, esse Criador, por um impulso misterioso, desconhecido, inconcebível, incompreensível, inatingível, desejou criar almas. E, de repente, ele cria essas almas, partindo da sua própria natureza intuitiva, e para acomodar ou para alocar essas almas, ele cria o mundo material, tá? Então ele vai pegar essas almas e vai colocar dentro desse mundo material para que elas evoluam. Talvez você já tenha ouvido, né, essas histórias assim. É bem possível que você já tenha ouvido essa descrição, tá? Então, essa descrição, ela não é uma descrição exclusiva de uma única religião. Ela é de todas as religiões, todas. Se você for no passado remoto, você vai encontrar lá nas mitologias remotas essa descrição. Se você for numa tribo indígena, você vai encontrar lá, entre eles, essa descrição. Essa descrição é uma descrição genérica, intuitiva. Sabe quando você compra computador ou quando você compra celular, ele vem com a programação básica, não importa qual celular que você comprar, se você comprar um iPhone, se você comprar um Samsung, se você comprar um Motorola, se você comprar um Nokia, qualquer marca que você comprar, ele vem com a configuração básica, que é um padrão universal genérico. Então, é mais ou menos assim, tá? Todas as tribos, raças, civilizações, todos os conjuntos de coletivos que manufaturam o princípio intelectual da conjectura de um princípio criador, que nós atualmente denominamos Deus, né? Dentro do conceito védico, ele é chamado Bhagavan, mas genericamente ele é chamado Deus.
Então, esse padrão universal vai aparecer na operação, tá? É genérico, não é exclusividade de uma única religião. Qualquer religião vai partir desse princípio, que houve um ser original, esse ser original, por um impulso, como eu disse, misterioso, inatingível, inalcançável, inacessível, inexplicável, decidiu criar as almas. E aí, para, né, enfim, resolver essa problemática, porque agora ele tem almas à disposição, e fazer o que com isso daí? Ele, então, cria um mundo que nós chamamos material, que é feito de matéria, e coloca essa alma numa simbiose nessa matéria, ou nesse mundo material, e, né, lançam um comando: evoluam. Então, as almas passam numa busca frenética esse processo de evolução, e no meio do caminho ela encontra tantos obstáculos, tais como doenças, né, conflitos, confusão, ansiedade, medo, depressão, morte, e passando por todos esses obstáculos relativamente assustadores, finalmente ela evolui e se reencontra com Deus para dizer: você é um ser que eu amo. É bem complicado, hein, esse quadro aí, tá? Mas, de um modo geral, esse é o quadro, tá? Que é o trajeto descrito pelas religiões. Não é coisa da minha cabeça. Se você fizer uma análise criteriosa do começo, do meio e do fim de todos os sistemas teológicos de religião que nós temos presentes atualmente, movimentando a nossa cabeça e sustentando a nossa fé, é baseado nessa descrição que eu dei. Se houver uma descrição diferente, por favor, me avise, porque como pesquisador eu me interesso por esse assunto. E se você tiver alguma informação diferente dessa, eu acho que seria justo ou leal da sua parte compartilhar comigo, porque eu me interesso por esses assuntos e eu compartilho com vocês tudo o que eu sei. E se vocês guardarem segredos em relação a mim, nós não estamos sendo amigos, porque entre amigos não há segredos. Então, por favor, caso algum de vocês tenha alguma descrição diferente dessa que eu dei, me avise. Eu me interesso, é matéria-prima da minha pesquisa. Mas, de um modo geral, é assim que se dá, tá? O Criador teve um impulso, criou as almas, criou o mundo material, colocou elas no mundo material e voilá, vamos evoluir. Essa é a ideia geral, tá? Bom, então agora vamos pegar essa ideia aí e vamos comparar com a nossa observação racional que nós temos na nossa interação com essa assim chamada matéria, para verificar se essa informação procede. Porque você vai ter fé numa coisa, dependendo do que você deixa entrar no seu coração, o que você deixa entrar na sua cabeça, é isso que vai mover você. Tá? Dependendo do aplicativo que você baixa no seu celular, é assim que ele vai funcionar. Entendeu? Então, dependendo do tipo de compêndio de informação que você assimila ou que você admite como sendo plausível, é isso que você vai, sabe, interagir, é a partir disso que você vai moldar a sua experiência de vida. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, depende do tipo de, né, paradigma que você está, sabe, aí nutrindo e se alimentando. Ok? Então, seguindo. Todas as observações, tá, que nós fazemos da assim chamada matéria, isso já desde um passado remoto, né, a partir a origem de todas essas informações são os sábios védicos, são os conhecimentos védicos. Os gregos se alimentavam desses sábios, desses conhecimentos, e depois eles fizeram um grande serviço, os gregos fizeram um grande serviço de racionalizar essas informações e preservar essas informações sob a forma de livros que então se espalharam por toda a Europa através do Império Romano e tal, etc. E hoje nós temos essa maravilha que nós conhecemos como filosofia, os conhecimentos antigos, clássicos, etc. Mas a origem são ali um pouco mais abaixo, aí, né? Como se diz, o pessoal fala, o buraco é mais embaixo. Então é a coisa um pouco mais abaixo ali, vem dali, do Vale do Rindo, que são os conhecimentos védicos, tá? Mas, desde que nós sabemos aí, sabe, das informações que a gente tem, esses pensadores já fomentavam, né, essa questão do que é a matéria. Tá? Isso começou, né,
os primeiros pensadores que apresentaram, né, a ideia do átomo, né, que, né, é muito, né, assim, suspeito que essa ideia de átomo seja muito parecido com Atma, que é a centelha original, que é indivisível realmente, né? Mas a partir da ideia do átomo, de que o mundo é material, tá? Esse conceito, a palavra matéria, para vocês terem uma ideia, matéria vem de matter. Essa palavra, a origem dessa palavra é sânscrito. A palavra original é matrika, matri. Se você for na Índia, você vai ver nos ônibus, escrito nos ônibus assim, Jai Mata. Jai Mata. Mata significa mãe. Matrika significa mãe de todos. Durga Ma, mãe. Então, essa palavra matrika, inclusive, quem faz o mapa comigo, se quiser tirar essa dúvida aí, eu abro no programa de computador e vai aparecer lá. Matrika Karaka. Tem Atma Karaka, que é o indicador da alma, e tem Matrika Karaka, que é o indicador da mãe. Que tipo de mãe você tem? Matrika significa mãe, origem. Então, os gregos pegaram esse conceito de matrika e, né, apresentaram um princípio matéria, tá? A ideia de mãe, origem de tudo. Então, matrika, matéria, mater, mother, mãe, tudo vem daí do sânscrito original, matri, tá? E daí nós temos uma refração aí de conceitos. Então, a palavra matéria, mater, se refere assim, à placa-mãe, que seria a estrutura original, tá? E sempre partiu-se do princípio de que a matéria é um princípio real, é um princípio consistente, tá? E é um princípio tangível, ou seja, que você pode tocar a matéria, que você pode, sabe, comer a matéria, que você está dentro da matéria, e que a matéria é uma realidade inexorável, uma realidade inevitável, e pronto, está aí a matéria. Voilà. Havemos matéria. Beleza? Isso daí, valeu. Então, ok, seguimos assim. Aí está a matéria. Então, vamos estudar a matéria. Vamos saber o que é a matéria. Então, já que a matéria está aí, vamos procurar saber que história é essa de matéria. Então, começa a pesquisa. Essa pesquisa da verificação do que é a matéria é resultado da interação do sistema, da inteligência do processador, a inteligência humana, na observação daquilo que nós chamamos de realidade. Aí nos deparamos com a matéria. Então, para entender a realidade, a gente tem que entender a matéria. Então, vamos lá, gente. Passam 1000 anos, passa 2000 anos, e os rapazes que são sábios, os pensadores das ciências naturais, observando, criam equipamentos, criam regras, sofisticam a sua compreensão da matemática, desenvolve a alquimia, que finalmente se transforma em química. Química vem da alquimia, os pensadores prévios, eles eram alquimistas, e a química é a consequência dos alquimistas, se desenvolveu na química, a física acompanhando os processos da matemática e da química, surge como subproduto, né, das leis universais, e por aí nós temos os 3 instrumentos principais que permitem com que nós façamos uma avaliação criteriosa e consistente, segura, daquilo que nós chamamos de matéria, que é a química, a física e a matemática. Então, esses 3 recursos são aquilo que nós utilizamos para definir a nossa realidade de maneira racional, consistente e absoluta, ou seja, universal, que, uma vez estabelecida, é aceita por todos, porque é algo que, né, assim, pode ser verificável e, estatisticamente falando, replicável. Então, isso nós chamamos de verdade. Tá? Ok? Então, com o processo do desenvolvimento tecnológico, da pesquisa natural, recentemente, por conta de um fenômeno que nós chamamos de física quântica, tá? Quântico vem de um termo grego, que é um termo romano, quantum, que significa quantidade, tá? Então, o que nós chamamos de física quântica são basicamente o que os pensadores iniciais chamavam de
física de pacotes, tá? Física de pacotes de dados. Aí chamou isso de quântico. É bonito, é elegante, né? Então acabou ficando. Então, física quântica. Esse fenômeno recente, que é conhecido como física quântica, faz verificações de dados das bases fundamentais daquilo que nós chamamos de matéria, estuda os átomos. Então, eles, com matemática, química e física, eles conseguiram abrir os átomos e verificar o que tem dentro. E essa pesquisa não parou. Então, ela entrou num processo acelerado, até que, finalmente, né, num momento avançado, numa sinapse apoteótica aí da pesquisa científica, identificou-se que na base fundamental daquilo que nós chamamos de matéria são pequenos filamentos conhecidos como cordas, que eles deram o nome de cordas. Curiosamente, é a mesma palavra que Krishna usa para descrever a energia, o Jagat, a criação. Ele diz que todas essas manifestações que você está vendo, Arjuna, são criadas pelas minhas cordas. Traigunya, Mai, são as minhas cordas. Tudo é fundamentado nas minhas cordas. Guna significa cordas, literalmente. E Krishna diz na Bhagavad Gita, toda a criação se sustenta sobre as minhas cordas. E os pensadores naturais vão lá e descobrem o que na base? Cordas. Tá? Então, eles vão lá e encontram as cordas. E aí eles vão chamar essas cordas, essas cordinhas, que são filamentos, lá no fundo da matéria, de teoria de cordas. Tá? Eles continuam mexendo no assunto e vão cada vez mais fundo com matemática, e eles descobrem que, para além de tudo, na base fundamental, lá no fundo, tem o princípio que é matemática. Então, tudo começa com matemática, sob a pressão do elemento tempo, cria as primeiras partículas, que criam as formas, etc. Então, a base fundamental daquilo que nós chamamos de matéria é um princípio intelectual, que é um aplicativo virtual que nós conhecemos como matemática. Matemática não é real. Matemática é um aplicativo virtual. Nós fazemos o download do aplicativo, nós humanos, o nosso processador, que é o nosso cérebro, faz o download do aplicativo, que é conhecido como matemática, e nós passamos a utilizar o aplicativo de forma pragmática para investigar a realidade ao nosso redor. E funciona muito bem. Então, a matemática, embora seja pragmática, ela não é real do ponto de vista tangível, objetivo. Ela é subjetiva. Ela é um aplicativo virtual. Tá? Então, uma vez que a matéria é fundamentada em matemática, então tudo aquilo que nós chamamos de matéria é uma realidade virtual. Então, se nós temos uma realidade virtual em andamento, então nós podemos admitir que o mundo que nós chamamos de matéria é uma simulação de realidade e não uma realidade objetiva. Esse é o conceito védico para Maya. Quando você fala Maya, você está falando simulação. Tá? Quando você fala, nós estamos em Maya, esse mundo é uma Maya, você não está falando algo poético, metafórico, como sendo uma ilusão. Não, você está literalmente usando uma linguagem científica que significa esse mundo é uma simulação de realidade. Maya. Se você não quiser usar a palavra simulação, que isso cria constrangimento ou vertigem intelectual em você, não tem problema. Você pode usar a palavra Maya. É a mesma coisa. Tá? São sinônimos. Os adjetivos refletem uma mesma realidade. Simulação. Tá? Então, se os dados da pesquisa natural definem o mundo como sendo uma simulação de realidade, então todos os tratados teológicos que partem do princípio de que Deus criou o mundo e colocou a alma aí, já não são mais efetivos. Por quê? Se esse mundo é uma simulação, como é que você pode estar dentro dele? Porque simulação não ocupa lugar no espaço. Ok? Então, para que nós possamos entrar em uma simulação, nós precisamos ser induzidos neurologicamente a pensar que estamos dentro dela, porque ela não ocupa lugar no espaço, ela não é real do ponto de vista tangível. Por exemplo, se você vai ao shopping center e eles têm lá uma câmera, lá uma casinha, lá um quiosquezinho de óculos de realidade virtual para você fazer experiências, você vai, você entra, você senta confortavelmente, eles colocam em você um óculos que vai interagir neurologicamente com o seu sistema e você vai ter a sensação de que está mergulhando no fundo do mar. Quando você tira o óculos, nem tubarão tem ao seu lado. Não tem peixe,
não tem algas marinhas, não tem água, está todo mundo sequinho. Mas você teve todas as experiências de que estava no mar. Isso chama-se indução neurológica, é uma hipnose produzida por correntes elétricas, que é justamente o que faz um óculos de realidade virtual. Ele induz você a sentir que está num local em que, na verdade, você, do ponto de vista pragmático, não procede. Mas, do ponto de vista neurológico, sim procede. Então, só é uma realidade paralela, simultânea. Você está vivendo duas realidades simultâneas, em que, do ponto de vista neurológico, você está no mar, do ponto de vista pragmático, você está na Terra. É possível estar em dois lugares ao mesmo tempo? Está aí, provado cientificamente que sim, é possível. Tá? Agora, então, nesse caso, a lei de Lavoisier ficou superada, em que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, pelo menos nesse caso aí, né? Agora, se nós pegarmos o momento em que você está sonhando na cama, é basicamente a mesma experiência que você tem se usar óculos de realidade virtual. Você está deitado na cama. Muito bem, vamos dormir. Sim, dormimos. Automaticamente você passa a sonhar. O fenômeno que nós chamamos de sonho é uma indução hipnótica, é uma hipnose. É um fenômeno neurológico que induz você a entrar em stand-by, enquanto uma outra parte do cérebro vai trabalhar no período noturno. E nesse momento você tem uma folguinha. Então você pode passear, se divertir, enquanto o cérebro está trabalhando. Então você vai para o Egito. Você está sonhando que está lá no Egito, lá, olhando. Então, de repente, uma múmia sai do sarcófago e fala, mas você veio aqui, nem me avisou? Pô, se tivesse avisado, eu teria feito um cafezinho. Aí senta os dois e conversa lá assuntos do Egito passado. Uma múmia. Você está sonhando isso. Aí você acorda e vê que o seu quarto não foi destruído pela pirâmide, que não tem múmia, que não tem areia, que não tem camelos, que não tem nada. Mas você estava lá, você falou com ela, você conversou, você interagiu. Ela até ensinou para você uma música que você começa a cantar. Tem muita gente que canta depois de ter sonhado. Tem muitas. Fórmulas matemáticas, soluções científicas, muitas, acontecem depois que a pessoa sonha. Então isso é real. As experiências, do ponto de vista neurológico, são reais. Do ponto de vista pragmático, é uma simulação de realidade. Então, você está na cama, imaginando estar em outro lugar. É assim que funciona o fenômeno que nós chamamos de sonho, que é uma espécie de yoga nidra, em que você se religa a uma realidade paralela, ao mesmo tempo em que você está fixa numa realidade tridimensional. São duas realidades simultâneas, vividas simultaneamente, são reais. E a prova disso é que muitas músicas, soluções matemáticas, soluções de engenharia, descobertas científicas são consequências de uma noite bem dormida, com sonhos. Então é pragmático sonhar. Não é que os sonhos são simplesmente aleatórios. Todos eles, cada sonho, tem significados. A gente só precisa de uma tecnologia que permita fazer a verificação desses dados aí. Mas eles são verificáveis, tá? O que isso significa? Ok? É muito simples. Que se o mundo for como está definido pelos pensadores, né, da observação das ciências naturais, que é o que nós fazemos para ter noção consistente daquilo que nós vemos ou daquilo que nós interagimos. Então, nós já temos que os métodos de observação, com base na nossa inteligência, definem aquilo que nós chamamos de matéria como sendo simulação de matéria. Logo, qualquer paradigma que parta do princípio de que a matéria é um ente real, ficou superado, é obsoleto, é um fóssil. Por isso que também o ateísmo se torna um fóssil. É interessante, porque o ateísmo depende da matéria, assim como as religiões também dependem da matéria. Só que o que acontece? Como a matéria não é um ente objetivo, e sim uma simulação de realidade, então não há matéria do ponto de vista científico. Para um cientista atualizado, admitir o termo matéria é muito complicado, porque ele já sabe que a matéria é um ente virtual. Então, para ele, esse termo é um termo do passado. Já ficou para trás. Não é um termo utilizável mais. Matéria, mundo material,
tudo isso ficou para trás. É que a grande maioria das pessoas ainda não tem essa informação, porque, assim, essas coisas demoram até se tornar, sabe, vamos dizer, visual para todos. Então, é como fazer uma curva, né? Quando você desliga o ventilador, ele ainda continua girando, mas ele já está desligado. É com uma questão de tempo para ele parar totalmente. Então, essa ideia de mundo material, de matéria, já acabou. É que ainda continua sendo ventilado. A ideia é porque ainda está girando, mas vai passar, é uma questão de tempo. Então, aquilo que nós chamamos de matéria é um termo obsoleto, um fóssil histórico, intelectual nosso. Então, qualquer ser humano que se baseie na ideia de matéria para descrever a realidade é um fóssil. Só que ele ainda não sabe. No futuro vai ficar definido isso. Um fóssil filosófico, tá? Que eu estou falando. Um fóssil intelectual. Por quê? No sentido metafórico de que é algo que já ficou no passado. Então, qualquer conceito religioso, qualquer teoria que parta do princípio de que Deus te criou e te colocou aqui, nesse mundo chamado material, para evoluir, não se sustenta diante da observação que nós fazemos com os métodos de verificação da natureza, que são os métodos de ciências naturais, como matemática, física e biologia. Se as duas realidades não tiverem harmônica, tem alguma coisa errada. Porque a verdade é verificável. Se com a observação nós concluímos um fato e os tratados teológicos dizem outro, está incongruente, não bate, e não é científico. Ok? Então, agora, considerando-se esse fato, ok, de que nós temos diante de nós uma simulação de realidade, mas fiquem tranquilos, tá? Não vai mudar muita coisa para vocês, não. Assim, algumas pessoas ficam tem um pouco de vertigem, um pouco de confusão, falam, não, mas e agora? Então quer dizer que eu não existo? Não é nada disso, tá? Você existe. Apenas o corpo que você usa é uma simulação. Qual o problema? Você já sabia disso. Ele dura 70 anos, mais ou menos. Já teve outros corpos antes. E onde eles estão? Você tem esse corpo agora. Por um tempo, 70 anos talvez, 100 no máximo, ele vai se dissolver. Porque ele é uma simulação. Isso tem uma função didática. Agora, você, o ser chamado encarnado, se nós pudéssemos demonstrar na carne, nós chamamos isso de condicionado. Né? Então, o ser condicionado, a alma condicionada, sugestionada a uma simulação de realidade, pensa ser o corpo. Tudo bem, faz parte do jogo. E você vai continuar pensando isso por muito tempo, até que você tenha que deixar o corpo. Porque aí você vai ter que admitir que você realmente não era o corpo. Mas, se você conseguir fazer essa operação antes, vai ser mais fácil de interagir com a didática, a dinâmica de estágios terapêuticos que está em andamento, para que você evolua e não tenha que renascer mais na condição de ser condicionado a corpos de carbono, que são os corpos humanos. É um processo, tá? Então, compreender como é que funciona a criação ajuda no processo de evolução, porque você fica sabendo de maneira integral como é que as coisas funcionam. E não de maneira, né, assim, inconsistente. E aí as peças se encaixam mais perfeitamente. Se a gente pega os termos védicos, se encaixam perfeitamente na observação das ciências naturais. E quando a gente olha lá no fundo, tem as cordas. E quando a gente conclui a realidade, é uma simulação. É exatamente o que Krishna diz. Essa criação são minhas. E ela é baseada em cordas. E essa realidade que você chama de realidade é uma ilusão que eu crio. Chama-se de Maya. Ilusão é o que você vive quando você está sonhando. É uma ilusão pragmática. Você sonha, tem interpretação de realidade, e isso pode ser utilizado na vida tridimensional. Ilusão é aquilo que você experimenta quando você coloca um óculos de realidade virtual. Ilusão é aquilo que você experimenta quando está assistindo a sua novela favorita, em que você interage com os personagens, em que você vive simultaneamente a história. Isso é uma ilusão. Mas o fato de ser uma ilusão não significa que não é pragmático. É pragmático. Quando você interage com os seus personagens na novela, quando você, sabe, vive o drama da sua personagem favorita, isso não é uma ilusão no sentido literal. É uma ilusão virtual. Você está vivendo aquele personagem, junto com aquela personagem. Para o cérebro, isso é real. Do ponto de vista pragmático, é só uma ilusão. Mas do ponto de vista
conceitual ou virtual para o cérebro é uma experiência real. Então você chora com, né, aquela personagem, você ri com ela, você fica nervosa, você briga e tal, você discute com a sua vizinha porque não e tal e tal. Isso tudo é real. É uma simulação, mas funciona. Então, do ponto de vista prático, vai continuar tudo igual. Você vai continuar sentindo o cheiro característico da maçã. Quando você beijar o seu filhinho, você ainda vai continuar sentindo ternura e amor. O fato de ser uma simulação não significa que não é real. É real do ponto de vista da experiência pragmática. Só não é real do ponto de vista da sua afirmação de realidade, porque é uma simulação, chama-se Matrix ou Matrica. Ok? Bom, e eu não tenho responsabilidade pessoal sobre essas informações. Eu tenho porque eu estou admitindo elas por mim, comigo mesmo. Mas se você fizer a sua própria pesquisa, o caminho da pesquisa, a conclusão vai ser essa, porque isso é patrimônio público, não é uma criação minha, é patrimônio público. Todos podem saber disso. A única coisa que eu estou fazendo aqui é juntar as peças no único ponto e colocá-las em ordem para formar um quadro racional. Só isso. Se eu tenho algum mérito nessa questão aí, é apenas tornar visual uma ideia que está em andamento e que as pessoas ficam um pouco confusas de como é que funciona essa história aí, né, toda. Então, como eu sou um representante dos conhecimentos védicos, eu não vou partir do princípio de que o mundo material, e que Deus colocou a alma aqui nesse mundo material. Não vou partir desse princípio, porque essa não é esse não é o paradigma védico, não é a alternativa de explicação de realidade védica. Né? Dentro dos compêndios do conhecimento védico, parte-se da ideia de que o Jagat, ou a criação chamada material, é uma simulação de realidade, chamada Maya, e que a alma sonha, chama-se Yoga Nidra, uma realidade adjacente que nós chamamos de vida ou encarnação, acreditando ser tudo isso real, mas que, quando ela desperta, isso passa exatamente como num sonho, em que você está na cama e você está sendo perseguida por um bandido, e você então desperta e, ufa, finalmente passou. Tá? Agora, esse processo de despertar, aí tal, é a história, né? É que aí vai então entrar todo esse processo, essa dificuldade aí que a gente tem de como é que vai ser esse despertar aí, tá? Bom, tem muitos métodos, cada grupo vai criar uma metodologia e tal, etc. Mas o que funciona de forma mais científica e precisa é o sadhana acompanhado de cultivo de conhecimento. Exatamente o que a gente faz aqui, tá? Sadhana regular acompanhado de cultivo de conhecimento. Essas duas realidades aí se complementam, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, tá? Então isso proporciona a você sabedoria, entendimento de realidade, e aí você pode replanejar os seus passos de acordo com as informações. Você pode verificar se procede ou não também, tá? Isso não quer dizer que as orientações do passado são inúteis. De forma alguma, elas nutriram e mantiveram o mundo funcionando. Não, assim, a minha mãe tinha um ditado que ela dizia, olha, às vezes, né, a gente reclamava da comida e tal, e aí ela falava assim, ela levantava o chinelo para garantir que ela ia ser ouvida de forma apropriada e dizia, não se cospe num prato que se come, por favor, agradeçam. E aí, né, ficava tudo resolvido assim. Então, nós não cuspimos no prato que nós comemos. Então, nós não negamos a veracidade no sentido prático, né, da verdade, da ternura, do amor, das tentativas de compreensão do Senhor Supremo. Tá? Entretanto, a evolução requer adaptação. Aqueles que não se adaptam não evoluem. Olha o caso dos dinossauros. É uma prova real de que não se adaptar é complicado. A pessoa pode entrar em extinção. Tá? Então, como eu disse, né, o ateísmo que depende da matéria é um fóssil. Porque, como não há matéria, o que há é uma sugestão de realidade, toda teoria baseada no materialismo deixa de ser válida. Logo, o ateísmo é um fóssil. Então, conversar com um ateu é como conversar com um fóssil vivo. Então, dá para estudar o princípio ainda em andamento. Mas, com o tempo, a tendência é eles entrarem em extinção e desaparecerem por completo. É uma questão de tempo. Tá?
Agora, essa contextualização é para justificar a possibilidade, tá, de que haja nesse princípio criador um elemento que justifique nós olharmos para esse princípio criador e sentir compaixão, ou sentir, digamos, sabe, a princípio, né, a compreensão dessa fragilidade do criador. Então agora nós vamos entrar num campo delicado em que nós vamos descobrir ou visualizar uma fragilidade no criador. E, ao mesmo tempo, essa compreensão dessa fragilidade tem um efeito paradoxal sobre nós que aumenta o nosso amor a Ele e não diminui. A nossa fé em Deus obriga que Ele seja perfeito, absolutamente perfeito. Mas e se Ele tiver uma falhazinha técnica? Você deixa de amar? Né? E se de repente nós percebêssemos que existe uma fragilidade em Deus? Como é que vai ficar a sua relação de fé? Entende? Então a fé é frágil, porque a fé depende de que Ele seja perfeito, absolutamente, em todos os momentos, em todas as instâncias. Tá? E se nós descobrimos, se nós verificamos que existe nele uma parte fraca, como é que fica, né, essa questão? Então, ontem eu estava falando aqui com um amigo meu sobre esse assunto. Tá? Então vamos olhar agora essa parte fraca no Criador. A existência dos espelhos demonstram que essa parte fraca do Criador é real. Quer ver só? Vai diante de um espelho e olha para o espelho. O que você está vendo? A parte fraca do Criador. Você é a parte fraca do Criador. Você é a parte fraca da criação. A criação inteira, chamada Jagat, é gerada para dar sustentabilidade para que essa parte fraca de Deus se fortaleça, se atualize e fique semelhante a Ele. Então, em alguma instância, Deus, na sua dimensão absoluta, tem uma parte que é fraca. As almas, as jivas, são a parte fraca do Criador. Quando você olha do seu lado, você vê seu filho, você vê amigos, você vê pessoas. Todas em situação de ignorância. Então tem uma parte de Deus que está imersa em ignorância. E essa parte de Deus, que são as jivas, ou as almas, os atmas, são partes de Deus. Lembre-se, o absoluto engloba tudo. E você é uma parte do absoluto. E você está enfraquecida. Logo, a conclusão é que há uma parte em Deus que é fraca. Essa parte de Deus que é fraca, nós chamamos de almas condicionadas. Essas almas, essas jivas, você, seu filho, seu cachorrinho, sabe, o passarinho que voa, o vizinho lá distante, todas nós, almas, compomos uma classe da existência de Deus, uma energia de Deus, chamado Jivatma. Não tem energia interna, marginal e externa, intermediária e externa. Nós fazemos parte de uma categoria que é intermediária, chama-se Jivatmas. E as Jivatmas, elas são um pouco mais fraquinhas no compêndio da estrutura da existência desse princípio Deus. Tá? Enquanto pessoa individualizada, ele é perfeito. Mas enquanto pessoa coletiva, já não é. Não em todos os momentos. Como ele tem o elemento tempo à disposição, ele se torna perfeito no tempo. Porque no tempo, você se aperfeiçoa e você se torna forte, semelhante a Deus, desperta no lar, no supremo, no absoluto, e se integra a essa realidade perfeita. Mas, ao menos em um instante, você vive uma ilusão de ignorância. E esse instante, no lapso do tempo, dentro da linha do tempo, que é a eternidade, em que você está na ignorância, esse fragmento de Deus na ignorância indica que ao menos um único fragmento de Deus
único ponto de Deus, em algum momento, vive a ignorância. E esse ponto ignorante é você. Não, perdão, tá? Não é você no sentido nós. Eu estou chamando você de ignorante. Mas nós estamos na ignorância. Então, esse conjunto de almas em ignorância determinam que há uma fraqueza, ponto fraco no processo coletivo. Deus. Tá? Então, veja bem. Admitir, no ponto de vista da compreensão do absoluto, que tem uma parte dele que é enfraquecida, é algo que nós já fazemos há muito tempo. Só que nós criamos uma separação entre o ser original e a sua extensão, que é ele mesmo. Então, os raios do Sol e o Sol é um programa único. Entretanto, os raios do Sol são diferentes, separados do Sol. Os raios do Sol se expandem. O Sol fica localizado. Mas é um programa só. Semelhantemente, o ser original, enquanto pessoa, já tem o seu estado de perfeição em andamento. Então, enquanto pessoa, nós admitimos que a perfeição está presente. Mas enquanto pessoa coletiva, absoluta, enquanto ser absoluto, essa perfeição não está absoluta. Porque tem uma parte do absoluto que não está perfeita, está fraca, fragilizada em ignorância. Então, tem uma parte do absoluto que é a parte fraca do Criador. Bom? E agora o que nós fazemos com essa informação? Essa é uma outra história, né? Para o próximo capítulo. Nós concluímos aqui, né, assim, a nossa dissertação de hoje. Tá? Eu acho que essas informações, eu sei que essas informações são novas para muitos de vocês e tal, mas, sabe, se vocês... E olha, gente, mas então, pode ser que, né, mas aí agora como é que vai ser isso, Devana? É muito simples, olha, não tem... Veja, por exemplo, o efeito que deu em mim, essa compreensão. Está aí. Eu não perdi a cabeça, eu não me enlouqueci, sabe? A minha experiência de amor a Deus melhorou imensamente, a ponto de eu desejar que você também sinta essa mesma sensação de amor a Deus, sabe? Eu venho de uma vertente ateísta, tem uma parte de mim que é um ateu convicto. Se você disser para mim que Deus me criou e me colocou aqui no mundo material para que eu evolua, eu vou dizer que não há Deus, simplesmente. Porque um ser que seja Deus e inteligente ao mesmo tempo não faria um absurdo desse. E nós temos ciências para demonstrar que isso não procede. Então, ou não há Deus, ou a sua explicação de Deus não procede. Uma das duas coisas. E se proceder a sua explicação, então esse ser, ainda que exista, não é um ser amável. É um ser que faz umas coisas que nós não faríamos. Então, ele não é moralmente evoluído, ou pelo menos não é uma pessoa amável. Ele pode ser até uma pessoa poderosa, mas amável é diferente, não é? Então, a minha posição vai ser de neutralidade ou até de distanciamento desse ser. Não vai produzir em mim amor, essa ideia, pode ter certeza. Entretanto, essa compreensão dessa logística inteligente de uma simulação me faz apreciar uma pessoa inteligente. Pessoas inteligentes apreciam pessoas inteligentes. Nós amamos pessoas de bom senso, que age com compaixão, com respeito, com, sabe, altruísmo. É isso que faz nós amarmos as pessoas. Então, qualquer ideia de Deus que não haja uma inteligência sofisticada, compaixão e atos altruístas, não consegue inspirar uma pessoa assim, autêntica a amá-lo. E a compreensão adequada desse princípio criador facilita para que você desenvolva ternura, apreciação, amor por esse ser. O que facilita, o que viabiliza o seu processo de evolução. Porque aí você não vai sutilmente, vamos dizer assim, intelectualmente, secretamente, sutilmente,
colocar esse ser de lado e se estabelecer como uma personalidade adorável. A autolatria, que é o que é muito comum por aí, viu? Entendeu? Então, você vai, literalmente, admitir que esse ser, um ser inteligente, amável, compassivo, merece, pelo menos, o nosso princípio de apreciação, o que naturalmente envolve compaixão. Tá? E isso é o que a gente vai, então, elaborar a partir de agora, tá? Essa explicação é uma sinopse, é um resumo bem resumidinho da ideia do conjunto do tratado, do Teorema dos Sonhos, que é o Siddhanta, ou seja, é a conclusão védica para a explicação do fenômeno que nós conhecemos como o princípio Deus, tá? E a justificativa para ver, né, a existência. Nós não falamos sobre as justificativas para ver a existência, porque isso é um assunto que requer uma logística e tal, e por isso nós, né, abrimos, né, os estudos do tratado para que vocês, né, aqueles que queiram, possam se aproximar e conhecer, né, essa estrutura interna. Mas eu acho que por hoje, né, assim, foi funcional para nós compreendermos esse aspecto da dimensão da criação, em que na estrutura do absoluto existe um ponto fraco. E agora o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos usar isso contra ele? Vamos acusá-lo de ser responsável por essa fraqueza? Nós vamos desamá-lo? O que vai acontecer conosco a partir de agora? Né? Qual vai ser a nossa posição em relação a isso daí? Então vamos lá, vamos seguir adiante para ver, né, onde é que até onde essa novela aí nos leva, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muito bem, então, muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina. Ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat. Prabhu, tem uma pessoa com a mão levantada. Desculpa, Hare Krishna, Prabhu e todos os demais. Só queria saber se ele poderia esclarecer sobre a questão do eclipse, né? Sobre o Yagna de fogo e algumas coisinhas, né, que ficaram. Bom dia, Prabhu. Gratidão pela palestra maravilhosa. Bom dia, Namastê, Hare Krishna. Então, né, a lei Swamini, ele, né, facilitou para nós aí, né? Bom, agora, segunda-feira, tá? Qual é o horário que vai acontecer o eclipse, Swamini? Você pode trazer para a gente essa informação? Mas agora, às dia 15 8... horas, mas eu não sei se é daqui às 15 horas, mas eu vou reforçar aqui. Checa se é 15 horas, horário de Brasília, ou horário de Washington, que vai acontecer lá, né, no hemisfério norte. Segunda-feira, dia 8, vai acontecer um eclipse total no hemisfério norte, tá? Ao mesmo tempo, nós estamos na Lua na fase minguante, numa fase avançada da Lua, na fase minguante, ela está praticamente escura por si só. E aí vem o eclipse, e vai dar o golpe de misericórdia no restinho de luz que a Lua tem. Lembrem-se, tá? A Lua influencia os seres humanos do ponto de vista gravitacional e do ponto de vista metafísico. Nós temos algumas explicações para justificar essas afirmações aí, tá? E nós fazemos isso com os tratados astrológicos, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas esse eclipse da segunda-feira, do dia 8 a 8, né, é a criptografia que representa Saturno, que é o senhor do karma. O 8 é o ciclo do samsara, o retorno. Tá? Esse eclipse vai ser total e vai acontecer segunda-feira. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos realizar um Jagya, que é uma cerimônia védica de fogo. Tá? Então, todos aqueles que estão ligados a mim, ok? Pelo mapa,
ou pela sala dos mantras, vão ser, então, configurados, todos os mapas vão ser configurados para serem preservados os efeitos do eclipse. Tá? Então, assim, essa é uma das vantagens de vocês, eventualmente, virem visitar a sala dos mantras, porque isso atualiza ou, né, protocola a sua âncora na sala dos mantras. Isso não significa que você não possa ter outras âncoras, mas romper essa âncora pode ser, né, um prejuízo, no sentido de que, quando ocorrem esses fenômenos, esses eventos, nós sempre realizamos jágyas coletivos para o bem-estar daqueles que estão ancorados na sala dos mantras. Então, esse é um cuidado pessoal que eu tenho como astrólogo e como sacerdote dos mapas que estão ligados a mim, em função do meu trabalho, ou das pessoas que não fizeram o mapa comigo, mas que estão ligadas, né, a mim, através da sala dos mantras, porque na sala dos mantras nós somos uma rede. Eu faço parte da rede que compõe, né, a sala dos mantras. E, nesse caso, como membro da rede e como especialista nos jágyas védicos, eu posso oferecer na rede esse benefício, que são os conhecimentos que estão comigo e que podem ser, assim, também desfrutado ou utilizado pelos demais, ainda que eles não tenham conhecimentos técnicos dessa função. Como eu tenho esses conhecimentos técnicos e desejo voluntariamente compartilhar esse benefício aos demais, então todos aqueles que estão ligados diretamente a mim, através da sala dos mantras ou através do mapa, eles então, terão, né, o benefício de, serem conectados com esse jágya, que é um jágya específico, né, com mantras específicos para serem preservados, né, dos efeitos danosos do eclipse que vai acontecer na segunda-feira, tá bem? Então, hoje à noite, após a sala dos mantras, nós então faremos, tá, os jágyas. Então, aqueles que entrarem na sala dos mantras à noite para fazer o sadhana, na sequência, nós vamos fazer simultaneamente, né, como nós fizemos da outra vez. Enquanto vocês estão fazendo o Mahamantra do sadhana da noite na sala dos mantras, nós vamos estar, então, providenciando, montando, organizando ali a parte final da cerimônia de fogo, e vocês poderão depois fazer, né, junto conosco, o trajeto dos mantras de finalização, tá? Com o Swaha. Uma coisa que vocês podem fazer, tá? Caso vocês queiram, eu não estou dizendo que isso seja, né, necessário, mas caso vocês queiram, vocês podem providenciar uma vasilha, ok? Com uma mechinha de algodão. Inclusive, a Devi tem um tutorialzinho que mostra como fazer. Quem quiser pode pedir para a Tulasi ou para a Devi, ou colocar aqui no grupo, nos grupos, pedindo para aprender como fazer. Você faz uma mechinha de algodão. Você pode colocar óleo de cozinha mesmo, pode ser o azeite de oliva ou o próprio ghee. Você coloca essa mechinha de algodão ali e no momento em que eu acender o fogo, você pode acender o seu aí. E você pode ter um potinho com grãos, tá? Potinho com grãos. Se você achar por bem fazer uma mini fogueirinha, cuidado, eu não indico isso daí, tá? Se estiver num lugar seguro, tá? Em apartamento, sugiro um potinho com ghee. Então você vai colocar ali, na hora que nós entoarmos o mantra Swaha e lançarmos os grãos, você coloca o seu também no fogo. Pode colocar no azeitezinho mesmo, não precisa colocar muito, não. Coloca 1 ou 2 grãozinhos para cada vez que nós entoarmos o mantra, tá? E aí, ele vai consumir, o fogo vai consumir esse combustível por completo, e os grãos serão absorvidos pelo princípio do fogo. Então, todos aqueles que tiverem fogo vão consigo. Então, a minha arena, a sua arena, vão estar ligadas, tá? E através da minha arena, eu nutro o seu fogo, tá? Não é necessário, porque se você estiver comigo, a arena que está comigo, você está interagindo. Só que de forma um pouco mais abstrata,
Então, talvez você pode ter alguma dificuldade de interação. Se você quiser realizar esse processo analógico, para que você tenha a sensação visceral de estar dentro da cerimônia de fogo, então você pode fazer esse arranjo. Prepara o ingrediente e aguarde a cerimônia de fogo. Se você quiser, você pode ter o seu mapa do lado. Não é necessário, mas você pode pôr ali, tá? Eventualmente, você pode jogar alguns grãozinhos sobre o mapa e depois você coloca esses grãozinhos no fogo também, tá? Então, esse é um arranjo que você pode fazer durante as cerimônias, tá? Eu não peço para vocês fazerem isso com frequência, porque não é necessário. Mas se você quiser ter a experiência analógica de participar diretamente de uma cerimônia de fogo, já que você não pode vir pessoalmente, né, ou que você não pôde, em algum momento, participar de uma diretamente, então você pode fazer esse arranjo, que isso vai ter, né, a funcionalidade. Tá bem? Ok? Então, Você pode ser... Maravilha, Prabhu, gratidão. Ah, tá. Você pode explicar para as pessoas por que jogar o grão, qual é o benefício de jogar o grãozinho de arroz no fogo? Olha, o arroz são os grãos, tá? A energia, o nosso corpo, o estômago, tem um fogo, é um ácido, e é uma temperatura elevada. Então, ele metaboliza os alimentos que nós ingerimos no corpo. Quando ele recebe grãos, então, ao metabolizar esses grãos, a liberação de uma grande quantidade de energia é automaticamente, né, eclode desses grãos. Então, a energia que o nosso corpo retira dos grãos é alta. Então, os grãos são fontes de energia. Os grãos também representam, dentro do procedimento dos protocolos da cerimônia de fogo, duas instâncias. Uma, o nosso karma, né? O nosso karma, o gran karma, os karmas que causam sofrimentos do passado, e também representam as prosperidades que nós estamos compartilhando com a humanidade. E quando você participa do Jagya para sua purificação pessoal, você está automaticamente beneficiando todos aqueles que estão ligados a você, caso você assimile de forma voluntária o processo de evoluir e se torne uma pessoa, né, ahimsa, coerente, ok? E produtora de bem-estar para os demais ao seu redor, então, automaticamente, a humanidade inteira se beneficia com o seu ato. Uma vez que você é um membro da humanidade e você evolui, então a humanidade toda evolui. Tá? Altera o ciclo da rede completa. Ok? Então, quando nós lançamos os grãos no fogo, nós estamos, literalmente, que é um ícone, né? Então, quando você toca no WhatsApp, no ícone, todas as informações estão lá. Então, quando você toca nesse ícone, que é o grão, todas as informações do seu karma estão ali. Então, você coloca essas informações no fogo. Tá? O Krishna diz que a todos eu recompenso de acordo ao grau de proporção de dedicação sincera a mim. Então, se você tem o seu grau de dedicação, de sinceridade com relação ao Senhor dos Jagyas, que é o Senhor Supremo, Shri Vishnu Bhagavan, então, os seus karmas são proporcionalmente dissolvidos de acordo com a intensidade, a dedicação com que você oferece durante o seu metabolismo de vivência, de experiência de existir, e o quanto você inclui na sua operação esse princípio que é o Senhor Supremo. Tá? Então, de acordo com a sua relação orgânica diária com esse princípio, os grãos vão configurar a sua natureza de relacionamento. Então, é assim que vai ser processado, metabolizado as informações, é assim que você é beneficiado quando você coloca os grãos. Automaticamente, o seu karma negativo é, assim, dissolvido e transformado em cinzas, bem como também as suas prosperidades
são automaticamente expandidas para o coletivo, para a humanidade. Então, você está oferecendo prosperidade para a humanidade, automaticamente, como você, né, caridosamente oferece prosperidade à humanidade, e como você faz parte dessa humanidade, então automaticamente você fica próspero. Então você tem aí prosperidade e liberdade dos sofrimentos, que é praticamente aquilo que todas as entidades vivas fazem em todos os momentos. Ou elas estão buscando felicidade, ou elas estão buscando alívio do sofrimento. Se você contar que alívio do sofrimento significa uma tentativa de alcançar a felicidade, então a única coisa que nós fazemos é tentar ser felizes. E os Jáguias têm a função de viabilizar esse processo natural, intrínseco ao ato de existir. Ok? Tudo bem? Estou na sala ainda? Tá na sala. Tudo. Muito bem. A Júlia, acho que está com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa, Júlia? Não, foi sem querer. Eu que estou com o telefone aqui no bolso, ouvindo, e aí apertei sem querer, perdão. Tudo bem, então. É isso, é. Obrigada pela explicação. Ok. Muito bem. Namastê. Tenham todos, então, um excelente dia, tá? E nos vemos logo mais. Hare Krishna. Prabhu, a Aninha está aí hoje, ó. Ah, muito bem. Vamos fazer a Aninha foto? Simões. Vamos fazer a foto de novo com o Prabhu? Tirar foto? Samini. Vamos fazer outra foto, a gente publica as duas. Então, pessoal, abram as câmeras para quem puder. Vamos tirar de novo a foto. Tá? Eu vou contar até 3. Em 1, em 2, em 3. Hare Krishna. Hare Krishna. Obrigada. Dona Aninha. Bom dia! Sumi, mas apareci de novo. Estou com uma virose aqui que já tem quase um mês já. Mas Cristo vai me ajudar e eu vou me libertar dela. Então, gente, um bom dia para todos vocês. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Neste momento, vamos agradecer ao nosso querido Anu Krishna pela oportunidade de estarmos mais uma vez presentes em seu nome. Para todos os nossos queridos irmãos que não estão presentes por algum motivo, que possa receber essa energia que está sendo emanada. Agradecendo também ao nosso querido Devananda pelos ensinamentos tão rico e tão profundo. Que tenhamos um fim de semana tranquilo e um dia de paz. Um bom dia para todos e vamos à feira. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia, flor do dia. Hare Krishna. Tchau, tchau para todos. Bom dia. Pode ficar. Hare Krishna, bom dia. Gratidão, Prabhu, gratidão a vocês aí. Ainda está gravando ainda, viu? Eu vou desligar aqui. Tchau, pessoal. Hare Krishna. Tchau, tchau. Bom dia, Hare Krishna.